Olá, meus irmãos, saudações de paz para vocês. Eu sou o missionário Ednei Brito e mais uma vez aqui com vocês para o nosso quadro Refletindo Missões com o missionário Ednei Brito. Gente, minha proposta de hoje é falar sobre mais um assunto relevante no tocante a missões. E, como sempre, nosso cenário aqui é marcado pela zona rural, é marcado pelo pôr do sol, visto que nossa caminhada acontece 4h30 da tarde por diante. E como aqui a região está bastante chovendo, então nós temos aqui essa linda vegetação, bastante verde, os campos bastante renovados, espelhos d'água. E é isso. Acho que não teria um cenário mais oportuno do que esse para falar de missões, ou para esse nosso quadro Refletindo Missões, senão estar em contato com o próprio campo. Bom, daqui eu volto, aqui é o meu limite aqui, ó, seguindo ali, aquela estrada ali que vocês estão vendo, tem uma ladeira, ali, tem uma ladeira, e aí subindo aquela ladeira, chega num povoado de Boqueirão, que é um povoado onde tem também uma congregação que fundamos ali e funcionamos ali com uma parte da igreja que compõe o campo que nós cuidamos, pastoreamos. Mas nós voltamos daqui e retornamos para o Sítio das Flores. É porque o sol já está se pondo, daqui a pouco fica escuro, então não é legal chegar em casa à noite. Bom, meus irmãos, para hoje, a minha proposta de reflexão é referente a 3 relevantes pontos no que diz respeito a missões. Então, alguém pode me interpelar: missionário Ednei Brito, se você pudesse pontuar de apenas 3 maneiras quais são os recursos necessários que um missionário pode estar utilizando para o sucesso da obra missionária que ele está fazendo. Eu tenho 3 pontos. Primeiro ponto, coragem. Missionário tem que ter coragem. E aí eu gostaria de ser preciso, o sol já está quase se pondo, de ser preciso quando eu falo de coragem. Em primeiro lugar, coragem para deixar tudo. Sim, coragem para deixar tudo. Coragem para ir a lugares que nem todos, uma mutuca, que nem todos gostariam de ir. Coragem para deixar o convívio com os amigos. Coragem para sair de perto dos parentes. Enfim, queridos, tem que ter coragem para muitas vezes se ver em lugares que você terá na sua mente o seguinte pensamento: eu poderia não estar aqui, eu poderia estar em lugares melhores do que esse. Então você tem que ter coragem por amor à sua chamada missionária para renunciar. Então, obviamente que eu não estou pontuando aqui tudo, né? Todas as indispensáveis ferramentas ou recursos necessários que um missionário precisa ter. São inúmeros. Cada missionário que pontua
aqueles que ele melhor entende. Então eu estou pontuando aqui apenas 3, e o primeiro é coragem, porque sem coragem você não sai sequer da sua casa. Então você tem que ter coragem. Olha que lindo, gente, ó. Pôr do sol por detrás das árvores. Então você tem que ter coragem. Segundo lugar, você precisa ter fé. Você precisa ter fé. Carta aos Hebreus diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. A fé é a prova daquilo que nós não vemos, mas que nós cremos. Então o missionário precisa ter fé, porque obra missionária, queridos, requer fé. Você precisa ter aquela fé que acredita apesar de. Então você acredita apesar de qualquer coisa, você acredita. Olha, irmão, apesar de qualquer coisa, você acredita. Ora, queridos, muitas vezes a igreja que envia o missionário, ela, por alguns momentos, ou por diversos também, ela passa pelas suas problemáticas particulares. Chega um momento que o missionário vai acabar sendo deixado de mão. Ah, missionário, isso acontece, é? Ah, então não quero não. É verdade, acontece. Acontece do missionário ser deixado de mão, por questões particulares administrativas da igreja. Obviamente que não é a igreja na sua totalidade. Então, uma questão de gestão da igreja, muitas vezes, quando precisar equilibrar as contas, algumas coisas, o missionário vai ser um dos nomes ou um dos assuntos da pauta administrativa da economia daquela igreja que vai, ser tesourado. Aí eu te pergunto, o que você faz sabendo que o teu recurso vai ser cortado por conta dos problemas da igreja que te enviou? O que é que você faz? Abre mão da chamada? Desiste? Volta? Esquece de todas as promessas de Deus para a sua vida e para pessoas que Deus preparou a respeito da sua vida, da sua chegada, da sua atuação? Não. Aí você precisa crer. Crer que fiel é Deus, que te enviou e que vai cuidar de ti. Você precisa crer. Você precisa ter fé. Fé firme. Confiança inabalável de que o Deus que te chamou é o Deus que vai te manter, é o Deus que vai te sustentar. Então você precisa de fé, você precisa de confiança. Confiança firme, inabalável, de que Deus vai na caminhada contigo, de que Deus não vai te deixar, ainda que a tua igreja que te enviou te deixe, ainda que o teu pastor te deixe, Deus não vai te deixar. Se você me pergunta, o missionário já passou por isso? Queridos, eu louvo muito a Deus, porque eu fui enviado por uma igreja séria e apaixonada por missões. Minha igreja, meu pastor, que viu a minha chamada missionária, é um homem também muito sério, um homem de Deus. Chamo ele de o pai das missões e dos missionários do estado da Bahia, pastor José Menezes, homem de Deus. Uma ressalva: não estou rasgando seda porque não preciso e nem gosto. Não preciso e não gosto de rasgar seda para ninguém. Apenas estou reconhecendo o caráter espiritual, moral e missionário deste líder, que eu acabei de citar o nome. Então, queridos, é preciso ter fé.
Porque quando todos os recursos da terra, e aí eu falei de questão financeira, mas nem sempre o missionário é afetado apenas por questão financeira. Mas o missionário é afetado pela saúde, saúde da esposa, saúde dos filhos, saúde do próprio missionário, faltas assim de recursos para manter a grandeza dos projetos que muitas vezes o missionário tem, mas ele não tem parcerias, pelo fato dele não ser ainda aquele missionário reconhecido. Então, ele não tem parcerias, pessoas que acreditam nele ao ponto de injetar recursos para ver o fluir, o andamento do trabalho que ele desempenha. Então ele precisa ter fé para que Deus, honrando a fé dele, possa trazer à existência aquilo que não existe. Terceiro lugar, o missionário precisa ter uma vida de oração. Observem, queridos, que quando eu falo ter vida de oração, eu não estou falando de orar porque está precisando. Eu não estou falando de orar porque faz parte de um momento litúrgico do culto, porque faz parte do momento devocional do missionário, do pastor, do cristão. Mas eu estou falando de vida de oração, porque a vida de oração vai fazer com que nos momentos mais precários da vida, ou mais difíceis, conturbados da vida deste missionário, ele consiga crer. Então, é orar para que no momento de exercitar a fé, ele consiga. E o missionário que não ora, no momento da adversidade, sabe o que ele vai fazer, irmão? Ele vai reclamar. Ele vai criticar a igreja que enviou. Ele vai falar mal nas redes sociais do pastor, dos irmãos, aqueles que deixou de contribuir com ele. Então, queridos, ele precisa ter uma vida de oração exatamente para que ele possa confiar. Nos momentos mais difíceis, ele precisa confiar em Deus. Nos momentos mais complexos, aquele momento que é só o missionário e Deus, e mais ninguém, ele precisa ter essa vida de oração. Porque essa vida de oração, queridos, vai dar a ele coragem. Essa vida de oração que ele tem vai fazer com que ele não tenha medo de utilizar a fé. Não tenha medo de fazer ele entender. Agora é o momento de eu fazer uso da fé. Agora é a hora de eu exercitar a fé que traz à existência aquilo que não existe. Então, queridos, é interessante que o missionário faça uso desses três recursos. Que ele tenha coragem, que ele tenha fé e que ele tenha uma vida de oração. Porque se não for assim, ele não vai conseguir ir muito longe na sua tarefa, na sua chamada missionária. E aqui eu caminho para o encerramento, contando-lhes um exemplo, um testemunho. Eu vou parar aqui para contar para vocês. Queridos, para aqui para ver se a gente pega uma imagem boazinha. Querido, escute. No meu segundo campo missionário, era uma manhã de domingo de ceia do Senhor. E eu havia orado ao Senhor com lágrimas, dizendo para Deus que no dia seguinte eu tinha um compromisso, vários compromissos na verdade, que envolvia valores, finanças. E que eu não tinha de onde tirar aquele dinheiro. Então, celebrei a ceia com os irmãos, servimos ao Senhor com alegria, e quando havia terminado a ceia, estava saindo já na frente do templo, juntamente com os irmãos, ali conversando, quando parou uma caminhonete
Eu não me lembro se foi uma Amarok ou uma Frontier. Eu sei que foi uma caminhonete. Parou na frente da igreja, do templo. Desceram alguns irmãos que eu conhecia, esses irmãos. Eram alguns pastores e disseram: missionário, hoje nós viemos almoçar contigo. E então entramos, nessa época morávamos no fundo da igreja, numa casa que era a extensão da igreja. Na verdade, só uma parede, a parede do altar, separava aquela nossa residência. No fundo da igreja, o telhado era de zinco, então quando fazia calor, a gente assava mesmo lá dentro, pingávamos de suor de dia e de noite. Então, queridos, era uma luta. Esses irmãos, chamamos eles para dentro daquela residência, conversamos, falamos de muitas coisas. Não me lembro se eles realmente almoçaram conosco, eu não tenho lembrança, mas enfim, eu sei que chegou o momento daqueles irmãos se despedirem da gente e retornar à sua cidade. E nós oramos, quando terminamos, eles oraram por nós oramos por eles, e quando eles estavam por sair daquela humilde residência, cada um colocou a mão no bolso e pegou quantias de dinheiro e me entregou. E disse: missionário, nós não sairíamos da sua casa sem antes entregar aquilo que Deus nos orientou para que fizéssemos. Cada um daqueles irmãos deixou uma oferta missionária na minha mão. No dia seguinte, seria segunda-feira, eu estava preocupado como resolveria as minhas questões dos compromissos que eu tinha para resolver. Quando eles saíram, eu fui pegar aquele dinheiro para contar, irmãos. Tinha exatamente, juntando todos os valores que cada um me concedeu, tinha exatamente a quantia que eu precisava para resolver os meus compromissos. É por isso, queridos, que eu digo para vocês: missionário corajoso também tem fé. Missionário que tem fé e tem uma vida de oração, ele aprende que é preciso confiar em Deus nos momentos mais complexos, e Deus jamais vai deixá-lo na mão, vai deixá-lo em apuros, porque fiel é Deus, que tira alguém da sua pátria, da sua cidade, do seu convívio familiar, dos seus parentes, dos seus amigos, e envia para um lugar onde ele não conhece ninguém, onde ele não tem a quem recorrer. Então Deus é fiel para honrar os compromissos daquele missionário, daquela pessoa que confia nele. Entende, queridos, que o caminho que o missionário precisa trilhar é exatamente esse? Isso me faz lembrar, queridos, do valiosíssimo testemunho do missionário George Miller, que li isso no livro Heróis da Fé, de Orlando Boyer. Este missionário, George Miller, ele sustentou cerca de 10 mil órfãos, sem nunca ter abrido a boca para pedir nada para ninguém. E sabe como é que ele conseguia alimentar esses órfãos todos os dias, com todas as refeições? Confiando em Deus, fazendo uso da fé e de uma vida de oração. E quando alguma coisa estava por faltar, Deus os surpreendia. Deus surpreendia aquele missionário, mandando recursos para que aquele projeto missionário continuasse sendo mantido e aqueles órfãos continuassem tendo as suas refeições todos os dias. Por isso, queridos e caros missionários que têm assistido os nossos vídeos, digo para vocês que é preciso você ter coragem. Seja corajoso, não se deixe dominar pela frouxidão, não se deixe dominar pela incerteza. Tenha fé e não negligencie sua vida de oração, porque isso é indispensável. Bora, irmão? Porque isso é indispensável para vivenciar os maiores milagres, as maiores provisões e as maiores manifestações do Deus eterno, imortal, invisível, mas real. Deus abençoe, queridos. Até o próximo encontro, se Deus quiser, no nome do Senhor Jesus.